Duas partículas executam um movimento harmônico simples com amplitudes e frequências idênticas ao longo da mesma linha reta. Elas se cruzarão quando, movendo-se em sentidos opostos, seus deslocamentos forem iguais à metade de suas amplitudes. Podemos afirmar que a menor diferença de fase, aqui está faltando a palavrinha, eu vou completar, tá, gente? A menor diferença de fase entre seus movimentos é igual a... Gente, vocês lembram que o movimento harmônico simples, ele na verdade é projeção do movimento circular uniforme? E o movimento circular uniforme é o que delimita os ângulos. Então, quando a pergunta foi em cima das fases, é bom a gente verificar a solução pelo movimento circular uniforme. Eu tenho aqui um movimento circular uniforme, suponhamos que fosse este aqui que eu vou desenhar o arco, e o movimento harmônico simples eu vou projetar ele no eixo X, né, como é mais comum aqui para a gente. Esse movimento harmônico simples ocorrendo aí no eixo X. Vou deixar essa réguazinha aqui que eu vou precisar dela. Muito bem, quem são os pontos famosos, né, do movimento harmônico simples? 0 do MHS mais A do MHS menos A do MHS, não é isso? A questão diz que nós temos uma das partículas aqui na metade da amplitude, mas navegando no sentido que eu escolhi como negativo. A outra, obrigatoriamente, vai ter que navegar no sentido que eu vou escolher como positivo, porque a questão diz que essas partículas estão em sentidos opostos, como você viu aí no texto. Logo, essas partículas elas têm que ser sombra de um movimento circular uniforme, né? Essa verdinha, ela é sombra dessa aqui de cima. Lembrem-se que o movimento circular que gera o MHS tem que girar em sentido anti-horário sempre. E essa azulzinha, ela é sombra dessa que está aqui, sempre girando em sentido anti-horário. Com isso, pessoal, eu consigo delimitar os ângulos, não é verdade? Eu vou pensar nos ângulos a partir da origem do MHS e no local onde está o movimento circular uniforme, ou seja, o ângulo de fase dessa partícula verde aqui, ó, é esse aqui. Ao passo que o ângulo de fase dessa partícula aqui, ó, ele é esse ângulo aqui, ó. Pronto, né? Meu desenho não ficou muito simétrico, mas o que importa é a ideia aí do ângulo, né? Eu tenho esse ângulo aqui, não é isso? Agora tem uma coisa que vocês confundem muito. Vocês esquecem que está em jogo aqui também o movimento circular e uniforme, né? E os ângulos começam aqui, ó. O zero angular é aqui, tá certo? Então que ângulo vai ser esse aqui? Por quê? Eu estou preocupado com esse ângulo aqui, ó. Porque se eu passar aqui uma vertical, né, ó, esse traçado aqui vai gerar triângulo retângulo, né, ó. Olha só. Eu tenho dois triângulos retângulos e eles têm ângulos iguais. Por que eu posso garantir que eles têm ângulos iguais? Porque esse tamanho aqui, ó, ele é exatamente A dividido por 2, não é? Ele não fala que é a metade da amplitude no ponto onde elas estão se encontrando, né? Então isso vai me gerar ângulos conhecidos aqui, viu, gente? Tanto aqui quanto aqui, ó, é o mesmo ângulo. Qual é o ângulo cujo cateto adjacente a este ângulo e a hipotenusa tem relação de metade, né? Ó, se você tirar o cosseno desse ângulo, fica A sobre 2 dividido por A. Mesma coisa para esse. Então, tanto tem 60 graus aqui, quanto tem 60 graus aqui também, tá? Eu vou apagar aqui esse A sobre 2, né? Porque fica muito apertado aqui as anotações. Pronto, apaguei ele aqui. Você já sabe que esse segmento é a metade, né? Então, esse ângulo aqui também é 60 graus. O que foi perguntado? Qual é a menor diferença de fase? Fases são esses ângulos aí, gente. 240 graus. E esse ângulo aqui, ó, somado, né? Ele é 120, não é isso? Ah, então a menor diferença de fase é esse ângulo aqui, ó, de verdinho, né? Ele é 60 mais 60. Logo, ele é 120 graus. Observe que eu não usei as equações do MHS, apesar de ser uma questão de MHS, não é verdade? Nós usamos aqui a correlação que o MHS tem com o MCU.